Olá, pessoal, tudo bom? Vamos aqui para a nossa sétima aula. Essa é a terceira aula que eu vou falar sobre correlação. Na primeira aula, eu falei sobre o conceito de correlação, né? Usei lá o conto a fábula do Carlos Chantecler. Na segunda aula, nós aplicamos as fórmulas, né? Para como calcular as correlações. Também mostrei lá rapidamente a fórmula para calcular o desvio padrão da carteira, né? O risco da carteira. E agora a gente vai aqui para um pouco de prática aqui para ver como que isso se dá na vida real e, mais importante, na carteira de investimento de vocês, né? Trouxe aqui dois exemplos. Um vai ser uma ferramenta que é o website aqui da Veros, né? Estou fazendo propaganda gratuitamente. Depois eu fiz aqui também um trabalho no Excel, só para vocês verem como que funciona e pegar a intuição, que é isso aqui que é importante. Então, vamos lá. O que eu separei aqui foram alguns fundos, né, de investimento e fui agregando na ferramenta. Basta você colocar lá o nome do fundo ou CNPJ, você coloca aqui, tá? Eu já coloquei aqui para nós pouparmos o tempo. E aqui você vê nessas diversas linhas, você se assusta aqui no início, mas é só porque são vários fundos de investimento. Tá? Então, coloquei aqui fundos de renda fixa, por exemplo, como a Azequest, coloquei fundos multimercado, coloquei fundos de renda variável, coloquei fundos que aplicam em ouro, em reais, ou que aplicam em ouro, em dólar. Tá? Coloquei fundo quantitativo, por exemplo, como Giant, Zaratustra. Então, enfim, só para vocês verem aqui que tem várias classes de ativo para vocês poderem ver como elas se comportam aqui no período de 3 anos, tá? E você olha aqui para essas linhas aqui, né? O desempenho, rentabilidade, enfim, tem diversas métricas aqui para se verificar. Mas vamos fazer um exercício aqui que vamos personalizar. Isso aqui está em 3 anos, né? Só para vocês verem. Agora vamos pegar o período aqui da crise, aqui da pandemia, mais ou menos, aí 1º de março. Olha só como que já o comportamento dos gráficos mudam. Vocês observam aqui que né, o desempenho aqui de alguns fundos, né? Então, esse aqui em cima aqui é o ouro em dólar, né, no período de crise. Né, o ouro é ativo refúgio e você ainda tem ele em dólar. Então, assim, você tem um duplo benefício. Você tem aqui o ouro em reais, né, esse trend ouro, de novo, é o ouro, só que aqui é em reais. Então, você tem fundo que aplica é o redeado e o não redeado, tá? Redeado aqui é quando está em reais. Depois aqui você tem aqui, esse aqui é um fundo quantitativo, tá? Teve um desempenho razoável durante a crise. E aqui você tem alguns fundos não tiveram um desempenho tão bom, né? E quando você observa assim de bate-pronto, o que você vê? Nossa, eles andam assim juntinhos, né? Então, que acho que é o Alaska, acho que é o Athena e se eu não me engano, o Equitas. Todos 3 fundos de ações. Eles andam juntinhos aqui, né? Tá bom. Mas vamos lá para o que interessa, que é verificar as correlações entre esses diversos fundos. Vamos lá. Correlação. Já estou pegando aqui um período já pós-pandemia. Aqui está. Por que isso é importante? Aqui a gente vai verificar como que se dá a correlação entre esses diversos fundos. Então, ali eu mostrei, por exemplo, aqueles fundos andam juntos. Então, vamos ver como que é a correlação entre eles. Então, vamos pegar aqui o Equitas e o Alaska. São 2 fundos de ações. Veja, durante o período da pandemia, tá? 0,95, eles andam bem próximos, né? Vamos pegar aqui outro também. Isso aqui é só coincidência, o 0,95. Athena e Alaska, também 0,95. Vejam, são fundos de ações, então a correlação dele aqui está próxima de 1. Então, do ponto de vista prático, poxa, se você está lá investido e esse investimento, esse tipo de ativo, ele vai na mesma direção, você não está diversificado. Às vezes você está agregando lá um monte de fundos, né? E achando que você está diversificando. Não, você tem que verificar
como que eles se correlacionam, porque de repente eles vão na mesma direção e você não tem mitigação do seu risco. Então, será que talvez não valeria a pena você investir, por exemplo, no aqui, ó, Giant Zarathustra, esse nome aqui bonito, mas para dizer que é um fundo quantitativo, tá? É um fundo que tem uma estratégia diferente. Então, aí de repente, olha só, a correlação dele é com um fundo de ações, por exemplo, como o Alasca 0,30. Então, no momento de crise, você consegue ter esse efeito diversificador, tá bom? Ou então, porque de repente você não investe aqui num fundo, também agrega na sua carteira lá um fundo que aplica em ouro. Veja só o desempenho, a correlação dele com, de novo, com o fundo de ações aqui, como o caso do Alasca, 0,19. Então, tem esse efeito diversificador. Lembra que eu disse a vocês, a correlação ela vai entre -1 até 1. 1 é perfeitamente correlacionado, correlação positiva, e -1 negativamente correlacionado. Tá? E aqui, olha, também temos aqui correlações negativas, também ou quase nulas, também é de esperar, que é um fundo de renda fixa com um fundo de ações, tá bom? Aqui, vamos pegar aqui, ó, também o fundo quantitativo com fundo de renda fixa. Aqui é só para vocês verem como que funciona, tá? Essas correlações. Você, quando for selecionar um ativo, não pense que simplesmente por eu colocar lá mais uma coisa eu estou diversificando. Não, tem que verificar o comportamento entre eles. Tá bom? E aqui eu posso também, eu selecionei um período aqui pós-pandemia, mas eu também posso chegar aqui e mudar isso aqui para 3 anos. Claro que vai mudar. Lembra que eu disse que as correlações, elas não são estáticas, elas são dinâmicas. Então, se você pegar uma janela de 3 anos, é diferente de uma janela de 2 anos, diferente de uma janela de 1 ano. O comportamento também, né, vai mudar consoante essa janela que você pegar. Então, no período de crise, por exemplo, às vezes ativos que andavam descorrelacionados, eles podem ter uma aproximação. O pessoal, grosso modo, fala que elas tendem a ir para um, no sentido de andarem juntas. E, então, assim, aqui essa ferramenta é pública, você pode entrar, você pode olhar, aqui tem diversos fundos. Também queria mostrar aqui, por exemplo, e você vai intuir aqui eu estou pegando Orama Ouro, fundo de investimento multimercado, e Trend Ouro. Se os dois investem em ouro, não deveria ter uma correlação próxima de 1 e tem 0,46. Um aplica em ouro, mas está aplicando em ouro em dólar, e o outro está aplicando em ouro em reais. Portanto, tem esse efeito da variação cambial. Então, daí eles não estarem juntos. Tá bom? Agora, só para agregar também aqui para vocês, meu share, eu vou colocar aqui um arquivo em Excel, tá aqui. Aqui, mais uma vez, gente, é mais do mesmo, só com outra, ou de outra forma, que eu coletei aqui, ali você percebe que tem fundos de investimento. Mas você pode fazer isso com qualquer ativo, né? Então, aqui eu extraí uma base de dados, fui lá no investing.com, novamente eu não recebendo nada por isso, e extrair alguns ativos, no caso ações, e coloquei aqui dólar e coloquei um fundo de renda fixa. E extraí os preços, né? Peguei uma base histórica com seus preços, calculei aqui os retornos de cada ativo durante um período de 2019 até agora 2020, e aqui, ali a ferramenta já me dava pronta, aqui eu fui calculei no Excel. De novo é aquela matriz, vejam só, de correlação, tá? Entre os ativos. Quais ativos? Dólar, isso aqui é um fundo de investimento em renda fixa soberano do Itaú. Eu utilizei ele como aproximação para um outro índice, que é o IFRM, tá? Um índice de renda fixa. Petrobras, Vale, tá? 2 ações de commodities ligadas a commodity, mineração e óleo, né? CEMIG, Copasa, sou bairrista, aqui 2 ações ligadas mais defensivas, que a gente chama de utilities, né? Uma é eletricidade e outra é saneamento. Depois 2 ações de Banco Itaú e Bradesco e 2 ações varejistas, Magazine Luiza e Lojas Renner. Tá? E aqui estão as correlações, novamente, entre esses diversos ativos. Ora, você vê aqui na primeira coluna o dólar em relação aqui às ações,
né, as diversas ações, correlação negativa, esperado, né? Porque dólar sobe, bolsa cai, né? Quando aumenta a aversão ao risco, né? As pessoas vão para os investidores, vão para o dólar e, no caso, a aversão ao risco aumenta, prejudica a bolsa, né? O contrário também, né? Se o dólar cai, né? Tendência a bolsa se valorizar. E aqui, no caso, a bolsa está representada aqui por esses ativos aqui que eu escolhi. A renda fixa, né? Com as diversas classes de ações nula, né? Praticamente nula aqui, números próximos aqui de zero, ou seja, descorrelaciona. E depois aqui, por exemplo, fiz aqui, olha, Petrobras com Vale, 0,65. Depois aqui a CEMIG, Copasa, são duas ações também próximas a correlação alta, 0,71. Itaú com Bradesco, uma correlação alta também de 0,92. Tá? Estão percebendo? Aí quando você pega, de repente, aqui já Vale com Copasa, já uma correlação mais fraca ou moderada, porque uma está ligada a commodity e outra é uma ação defensiva. As ações defensivas são importantes na carteira nesses momentos de crise. Às vezes, no momento de crescimento, os investidores tendem a negligenciar, porque são ações mais estáveis, cash flow mais, fluxo de caixa mais estável, e não pode dar um retorno tão grande, mas ela é necessária na sua carteira na hora que você vai compor essa carteira, tá bom? Para ter esse efeito diversificador. E aqui eu coloquei as correlações no período pós-pandemia, tá? Também, tá? São as mesmas ações, só com o período pós-pandemia, então elas sobem também um pouquinho, né? Aqui, ó, 0,65 foi para 0,81, Petrobras com Vale, aumenta aqui também, aumenta um pouquinho mais, e as outras aqui também aumenta um pouco mais, porque é aquilo que eu falei, um período de aversão ao risco, né? Período de volatilidade, então é como se os investidores tivessem a mesma percepção de risco para ativos que têm qualidades diferentes. E aí até uma oportunidade, às vezes, para você aproveitar o que a gente fala do mispricing, né? É o preço e o fundamento. Está ali na tela, cai muito, né, o preço, mas às vezes o fundamento da empresa se mantém, né? Então, isso é enxergado dessa forma. Tá? Só colocar aqui, feito isso, só que ilustrar para vocês aqui o gráfico com correlação positiva, né? Isso aqui ela é perfeitamente de 1, ou seja, se o ativo X sobe, Y também sobe na mesma proporção, é 1. Se o ativo X sobe e o Y não sobe na mesma proporção, a gente tem uma correlação menor do que 1. Tá? E aqui a correlação de menos 1. Toda vez que X sobe, Y cai na mesma proporção. E embaixo, aqui como se fosse, não sei se dá para vocês verem aqui, os pontinhos soltos, que é uma correlação próxima de zero, ou seja, não tem uma correlação nula. E por último aqui, só para ilustrar, a gente pode fazer essa questão das correlações como tudo, né? Tinha um exemplo aqui que eu fiz quando estava estudando, aqui com outros tipos de ativo, por exemplo, lá na Europa, pegando, sei lá, o índice português, o Eurostoxx, FTSE, também tem S&P aqui no meio, aí é uma carteira, né, uma composição para você calcular aqui, de novo a matriz aqui de correlações, né? Então tem ações, né, índice de ações, tem juros soberano, né? Tem mais taxas de câmbio, você pode fazer as correlações com qualquer tipo de ativo, tá bom? E é sempre a mesma história aqui, pega uma base histórica, tá aqui, e você coloca uma função no Excel, bem simples, e calcula as correlações. E aí, a partir disso, você vai utilizar para calcular o risco da sua carteira. Por exemplo, aqui no risco de uma carteira que eu vou levar em consideração o peso que tem aplicado em cada ativo e a sua matriz de covariância. Está aqui, ó, os pesos de cada ativo, a matriz de covariância. Quando eu fiz lá um exercício com 2 ativos, é mais simples. Na hora que você vai fazer com mais ativos, evidentemente, aí você precisa de um Excel, etc. E, por fim, como que isso vai se dar? Porque eu estou falando aqui de correlação, porque aqui, no final, isso tudo vai para uma carteira de investimentos onde tem renda fixa, onde tem multimercado, onde tem renda variável. Isso aqui é só um exemplo, tá? E aqui tem os diversos
classes de ativo, renda fixa, multimercado, renda variável, e os produtos que integram cada classe de ativo, né? Aqui a gente tem CDBs, aqui tem debêntures, tem fundos de renda fixa, aqui tem fundos macro de multimercado, fundo de ações, e na hora que você vai agregando estes produtos nas suas classes de ativo, eles têm uma interação um com o outro e, portanto, vão produzir aí as correlações. E é importante você verificar qual é a correlação, né, entre esses diversos ativos. Na hora que você agrega, mesmo que você não tenha lá uma ferramenta, assim, qual é a intuição aqui que eu quero? Se eu agregar isso aqui, será que vai diversificar? Como que aquele fundo de previdência que eu tenho lá numa instituição, como que ele se relaciona? Como que ele se correlaciona com, por exemplo, com a ação que eu tenho numa corretora? Como o fundo imobiliário que eu tenho se relaciona com um CDB que eu tenho aplicado lá no banco tal? Como que é isso? Tá? Eu não posso simplesmente pegar a carteira de investimentos e ir colocando lá produtos sem saber dessa interação. Por isso a importância da correlação, e ela vai produzir, depois, mais à frente, vou gravar um vídeo que é sobre Markowitz, né, sobre diversificação de carteira e como que a gente consegue diversificar a carteira utilizando esses diversos mecanismos, e a gente vai utilizar bastante correlação. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Um abraço.